97. Viver em outro mundo. Capítulo 687. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado. Zhao Ai não pensou que a flor diabólica teria esse truque. E neste momento, a flor diabólica começou a voar. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Kair, que era um nível Deus, ainda não podia fazer seu corpo principal flutuar. Zhao Ai não esperava que a flor diabólica fosse capaz de fazer o que Kair não podia. Depois que a flor diabólica voou, ele imediatamente acenou sua mão para as flores devoradoras de homem voarem direto na direção de Zhao Ai e dos outros, parecendo como cobras atacando. Zhao Ai sorriu fracamente. Então ele balançou sua própria mão quando vários dragões ósseos apareceram e se jogaram na direção da flor diabólica. Ao mesmo tempo, os dragões ósseos também bloquearam as flores devoradoras de homem voando. Agora era a hora da flor diabólica ficar surpreso. Ele não pensou que Zhao Ai realmente seria capaz de liberar mortos-vivos formidáveis. Assim que a flor diabólica decidiu esconder, de repente descobriu que já estava cercada por mortos-vivos. Esses mortos-vivos formaram uma enorme bola que girava constantemente. A flor diabólica olhou fixamente. Ele não sabia o que fazer. Então uma fenda espacial apareceu e antes que a flor diabólica pudesse reagir, ele foi rapidamente empurrado para a fenda pelo morto-vivo. Quando a flor diabólica entrou no espaço, uma notificação foi ouvida. Demônio tipo planta detectado. Indisposto a se render. Prosseguindo na subjugação. Demônio tipo planta se rende. Detectada habilidade especial no demônio tipo planta. Tirando habilidade integrando-a no espaço. Gerente do espaço agora pode usar essas habilidades. Plantas do espaço agora têm uma chance maior de ganhar ciência. Plantas no espaço agora têm muito mais habilidade defensiva. Zhao Ai esperava esse resultado, portanto, ele não estava surpreso. Ele já estava ciente que a flor diabólica tinha muitas habilidades. No entanto, Zhao Ai ainda não podia ignorar as habilidades que a flor diabólica tinha dado a Kair. Pelo que ele pode entender, Kair agora pode voar, o que pode permitir que ela saia do espaço. Isso era uma coisa boa, significa que Zhao Ai ganhou outra forte ajudante. Naturalmente, Jin e os outros não estavam cientes de tudo isso. O que eles viram eram os mortos-vivos cercando a flor diabólica em uma bola gigante. Então depois disso, a flor diabólica desapareceu. Embora eles não pudessem entender o que aconteceu, eles não ousaram perguntar. Zhao Ai balançou sua mão e armazenou um excesso de mortos-vivos. Então ele comandou o dragão ósseo para voar em frente e ir através do mar de flores. Depois das flores devoradoras de homem, a quantidade de mortos-vivos e bestas das trevas tinha aumentado. Zhao Ai não foi educado, ele absorveu todas elas para o espaço. Zhao Ai e os outros desceram ainda mais. Entretanto, sua velocidade tinha ficado mais lenta já que a visibilidade também tinha ficado menor. Zhao Ai também descobriu que mesmo seu sentido divino foi afetado, ele não pode sentir coisas que estavam muito longe. A esta altura, o poder das bestas das trevas e dos mortos-vivos ficaram cada vez mais fortes. Mesmo os mortos-vivos do 9º nível precisavam exercer algum esforço para limpá-los. Para eliminar as bestas e os mortos-vivos dentro do abismo o mais cedo possível, Zhao Ai decidiu acelerar as coisas. Desde que ele não conseguia ver muito longe, ele decidiu liberar mais mortos-vivos. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também aumentou sua velocidade de avanço. Entretanto, o abismo demoníaco mais uma vez provou quão profundo ele era. No momento em que Zhao Ai estava pensando que não havia fim, ele de repente sentiu uma aura poderosa na distância. Zhao Ai encarou por um momento antes de parar. Então um rugido feroz foi ouvido da frente dele quando uma luz vermelha feroz apareceu. Zhao Ai imediatamente ergueu uma barreira mágica. Se seu movimento não fosse rápido, então eles podem ter sido queimados pelo fogo. Zhao Ai olhou na frente com surpresa. Ele queria saber de onde esse calor veio. Neste momento, um amontoado de luz vermelha lentamente se aproximou do dragão ósseo. Zhao Ai olhou para o monstro na forma de homem que era feito de fogo. Esse monstro fez um som alto de assobio quando o fogo foi expelido na direção de Zhao Ai. Zhao Ai não pode deixar de encarar a criatura. Ele podia sentir quão destrutivo sua chama era.
Zhao Ai acenou sua mão para produzir uma bola de água. Então ele jogou a bola de água para extinguir a bola de fogo que se aproximava. A água de Zhao Ai não era uma água comum qualquer, era na verdade o líquido glacial profundo do espaço. A frieza dessa água facilmente superou o gelo. Uma vez que uma pessoa comum toca essa água, então eles com certeza serão congelados até a morte. A bola de água lentamente se aproximou da bola de fogo. Não era muito grande, comparado à bola de fogo, seria como um melão sendo atingido por uma noz. Mas inesperadamente, quando a bola de água de Zhao Ai entrou em contato com a bola de fogo, o fogo foi imediatamente extinguido. Ao mesmo tempo, a bola de água parecia estar intocada quando continuou sua trajetória na direção do monstro. O monstro parecia muito surpreso. Imediatamente rugiu e levantou sua mão para liberar um fluxo de chama para colidir com a bola de água de Zhao Ai. Desta vez, a bola de água não conseguiu bloquear e vaporizou sob a constante barreira de chama quente. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Esse demônio das chamas realmente era difícil de lidar. Também foi neste momento que Zhao Ai ouviu de Kair que o monstro era chamado Demônio das Chamas. Era outra forma de vida peculiar no reino demoníaco. No reino demoníaco, eles podem se tornar seres de nível Deus, com a maioria deles tendo forças muito mais fortes que nos níveis. Embora o que estivesse no abismo demoníaco não fosse um nível Deus, ainda era algo que não deveria ser subestimado. Parece que os demônios foram grandes com seu movimento. Primeiro, era a flor diabólica, e agora era o demônio das chamas. Quem sabe o que mais estava esperando por Zhao Ai? Neste ritmo, Zhao Ai só pode usar o buble para lidar com este demônio das chamas. No entanto, Zhao Ai não queria incomodar Buble agora, pois a pequena bolha ainda estava aprendendo sobre como refinar itens. Não valeria a pena fazer Buble parar o que ele estava fazendo apenas para lidar com esse demônio das chamas. De fato, Zhao Ai pode simplesmente matar esse demônio das chamas, mas ele também pensou que o demônio das chamas seria útil para o espaço, portanto, ele queria capturá-lo. No momento que Zhao Ai estava pensando sobre isso, ele de repente sentiu algo se movendo no céu do espaço. Zhao Ai olhou fixamente por um momento antes dele pensar sobre a coisinha que ele ganhou junto com a garrafa de cristal. Era algo que parecia com um pequeno sol. Depois de chegar no espaço, o pequeno sol foi para o céu e permaneceu lá. Neste momento, esse mesmo pequeno sol transmitiu o sentimento de querer sair. Zhao Ai ofegou. Ele não conseguia deixar de pensar no Buble. Se Buble era a fonte da água infinita, então esse pequeno sol não poderia ser uma fonte do fogo infinito. Depois de pensar neste ponto, Zhao Ai fez uma intenção para o pequeno sol aparecer na frente dele. Então Zhao Ai acenou sua mão e fez o pequeno sol carregar na direção do demônio das chamas. O demônio das chamas de repente sentiu algo perigoso vindo da direção de Zhao Ai, então não demorou e imediatamente se virou para fugir. Porém, sua velocidade não foi mais rápida que o pequeno sol. Em apenas um curto momento, o pequeno sol já chegou no demônio das chamas e entrou em seu corpo. O demônio das chamas imediatamente parou e rugiu alto antes de lentamente ficar em silêncio. O corpo do demônio das chamas lentamente tremeu antes de desaparecer completamente, deixando o pequeno sol flutuando ali. Parece que nada mudou desde a aparição do sol. Mas Zhao Ai podia sentir que o pequeno sol estava muito feliz. Era como se tivesse acabado de comer uma ótima comida. Depois disso, Zhao Ai absorveu o pequeno sol de volta para o espaço e instou o dragão ósseo a ir adiante no abismo demoníaco. Por outro lado, Jin e os outros não puderam deixar de se tornar idiotas. Eles estavam muito chocados com os ataques de Zhao Ai. Zhao Ai estava usando métodos especiais para lidar com os inimigos. Embora parecia que os métodos de Zhao Ai não fossem atraentes, eles ainda não podiam esconder a força que Zhao Ai tinha. Zhao Ai não se importou com a reação da família Gan. Ele agora estava mais curioso sobre a situação dos demônios. Ele agora estava convencido que havia algo dentro do abismo demoníaco. No entanto, depois de voar por algo tempo, Zhao Ai ficou desapontado. Eles não encontraram nada. Parece que os demônios tinham esgotado tudo que eles tinham. Neste momento, Zhao Ai de repente parou de se mover adiante. Ele sentiu que algo estava errado. Ele tinha se movido em frente depois que ele detectou o demônio das chamas. Mas embora o cenário na frente estivesse mudando, ele ainda sentiu que não estava avançando. Zhao Ai imediatamente chamou Kair para ver o que estava acontecendo.
O que ele conseguiu da informação de Kair era que ele não estava se movendo todo esse tempo, julgando pelo que ela viu do monitor. Isso deixou Zhao Ai confuso. Isso era porque ele sempre esteve voando, mas Kair na verdade lhe disse que ele não estava se movendo. O que estava acontecendo aqui? Zhao Ai acalmou sua mente, fechou seus olhos e então sentiu tudo ao seu redor. Com isso, ele descobriu muitas coisas flutuando que pareciam cercá-lo. Isso parecia com filamentos, mas Zhao Ai não tinha certeza se eles realmente existiam. Eles pareciam mais com projeções energéticas que objetos reais. Pelo que ele pode ver, parece que essas coisas parecidas com cabelos estavam dando um sentimento estranho nas redondezas de Zhao Ai. Zhao Ai silenciosamente sentiu esses filamentos de energia flutuando. Ele queria saber o que eles eram. Zhao Ai pode sentir que essas coisas não tinham habilidade ofensiva, não poderia machucá-lo. Porém, esses filamentos também davam uma sensação perigosa em Zhao Ai. Esse sentimento contraditório surpreendeu Zhao Ai. Viver em outro mundo. Capítulo 688. Zhao Ai acalmou sua mente para ele sentir a energia ao seu redor. Ele queria saber o que essas coisas estavam fazendo e qual era seu uso. No entanto, Zhao Ai se encontrou incapaz de descobrir algo. Além do que ele sentiu, não havia mais nada, apenas o dragão ósseo e os outros, pairando no ar. Zhao Ai continuou a sentir esses filamentos de energia. Embora eles não tenham nenhum efeito físico, parece que eles estavam fazendo algo semelhante a um graveto batendo na água. Ondulações estavam saindo para fora enquanto os filamentos agitavam ao redor. As ondulações eram extremamente leves. Se Zhao Ai não tivesse o sentido divino de nível Deus, então ele não teria sentido. Zhao Ai cuidadosamente examinou as ondulações e estava rapidamente descobrindo que eles eram tipos especiais de força espiritual. Era muito peculiar, não só era difícil de detectar, seu efeito era manifestado muito rápido. Assim que as ondulações tocaram na mente de Zhao Ai, eles imediatamente seriam absorvidos e então desapareceriam. Zhao Ai não conseguia deixar de se sentir muito estranho. Esse ataque mental era fraco demais, mas ele imediatamente descobriu que algo estava errado. Então de repente, a flutuação da parte oposta aumentou. Ao mesmo tempo, quanto mais a outra parte exerceu essa força, mais confortável Zhao Ai sentiu. Entretanto, Zhao Ai não estava feliz com isso. De fato, ele estava bastante surpreso a esta altura. Ele agora estava convencido de que essas ondulações não eram boas e eram responsáveis pela situação estranha de Zhao Ai. E então, Zhao Ai entendeu que ele tinha sido preso em uma ilusão. Depois que ele pensou neste ponto, o espaço imediatamente emitiu uma notificação. Anfitrião está recebendo um ataque hipnótico de nível avançado. Forma do anfitrião separado do estado hipnótico. Espaço aumentou sua própria habilidade hipnótica. A mente de Zhao Ai ficou em branco. Então ele abriu seus olhos. Não demorou muito para ele descobrir um demônio não muito longe dele. Ela era um demônio muito atraente. Ela usava roupas de couro sedutoras. Pode-se ver claramente que esse couro era feito da pele pertencente da besta de um nível muito avançado. O couro era preto, não tinha nenhum grão de cabelo nela e tinha uma textura de um traje de mergulhador. O couro se encaixava bem em seu corpo e era perfeito para sua própria forma. A pele do demônio tinha a mesma cor que o trigo e sua expressão facial era requintada. Ela tinha cabelo branco prateado que era muito longo. Neste momento, ela estava a cerca de 10 metros de distância de Zhao Ai e dos outros. O dragão ósseo não estava se movendo, ele estava parado silenciosamente flutuando no ar. Então Zhao Ai se virou para Chun e os outros. Parece que eles ainda eram incapazes de notar esse demônio feminino na frente deles. Zhao Ai virou sua cabeça de volta para o demônio feminino com surpresa. Essa mulher era muito poderosa, ao ponto em que ela pode realmente colocar Zhao Ai em uma ilusão. Se Zhao Ai não suspeitasse e fosse salvo pelo espaço, então ele teria sofrido sérias consequências. Neste momento, Kair falou de dentro do espaço: Jovem mestre, essa é uma súcubo. Sua raça tem o mais poderoso ataque espiritual em todo o reino demoníaco. Jovem mestre, parece que você está em grandes problemas agora. Zhao Ai estava confuso pelo que Kair disse. Problema? Que problema? Eu quebrei seu ataque, portanto, eu posso apenas matá-la a hora que eu quiser. Como isso pode ser um problema? É porque eu ainda estou em uma ilusão? Kair sorriu e disse: É claro que não. Jovem mestre com certeza não está em uma ilusão. Contudo,
As súcubos são as pessoas mais difíceis de lidar no reino demoníaco. Além disso, sua raça tem uma regra muito incomum. Quando uma súcubo adulta ataca usando seu poder mental e seu inimigo consegue se libertar, então ela teria que casar com ele. É claro, essa não é a única maneira da súcubo se casar. No entanto, todas as súcubos casadas teriam um pedaço de cristal na sua testa, aumentando o poder de seus ataques mentais. Jovem mestre, pelo que eu posso ver, essa súcubo adulta na sua frente ainda não foi derrotada, o que significa que ela ainda não se casou. Agora que o jovem mestre se libertou do seu ataque, então eu temo que essa súcubo teria que se casar com você. Zhao Ai não pode deixar de olhar atordoado. Ele nunca esperaria isso em 1000 anos. Então ele perguntou para Caer, esse realmente é o caso? Não existe ninguém no reino demoníaco que pôde derrotar essa súcubo. Pelo que eu posso ver, seu ataque mental é realmente poderoso, mas não ao ponto onde mais ninguém pode derrotá-la. Caer sorriu e disse, é claro que elas não são invencíveis, senão, o reino demoníaco não teria sido governado pela raça demônio vil. No entanto, essas súcubos são muito cuidadosas. Além do seu ataque mental, elas ainda têm outras maneiras de prejudicar seus inimigos. Se elas não estivessem confiantes em seu ataque mental, então elas certamente não a usariam. Afinal, as técnicas de assassinato das súcubos também são muito formidáveis. Adicionalmente, elas não são tipos de pessoas que atiçariam problemas com existências que elas não ousariam provocar. Por causa disso, casar com uma súcubo pela libertação do seu ataque não é um assunto muito fácil. Muitas súcubos se casam com seus maridos voluntariamente, ao invés de serem forçadas a se casar com seu oponente. Ao mesmo tempo, também é impossível forçar uma súcubo a se casar com alguém. Se a súcubo for forçada, então ela pode cometer suicídio. Mas antes dela morrer, ela amaldiçoaria a outra parte, deixando uma marca inapagável nele. Depois disso, a pessoa então seria ferida por outra súcubo. Também deve-se saber que a súcubo tem grande influência no reino demoníaco, muitas delas se casaram com pessoas poderosas na hierarquia do poder e influência. Além disso, sua paixão irracional também é bem conhecida. Uma vez que uma pessoa se casa com uma súcubo, eles sem dúvida seriam alguém dignos de respeito. E quando seu marido morrer, a súcubo nem mesmo hesitaria em se matar. Por causa disso, todos no reino demoníaco querem ter uma súcubo como sua esposa. As súcubos não só são proficientes em assassinato, seu poder mental também aumentaria depois de casada. E mais importante, todas as súcubos são muito belas. Elas são as esposas mais ideais no reino demoníaco. Isso deu uma dor de cabeça em Zhao Ai. Então ele perguntou, e se eu apenas recusar-me casar com ela depois de quebrar seu ataque mental? Caer balançou sua cabeça. Isso não seria uma boa ideia. O temperamento das súcubos não deve ser subestimado. Se você escolher não se casar com ela, então ela se mataria na sua frente, marcando você com uma maldição irremovível também. Zhao Ai sentiu sua cabeça doer ainda mais. Ele não pensou que ele encontraria um inimigo tão difícil. Se a súcubo descobrisse que ele tinha escapado do seu ataque, qual reação ela teria? Depois de pensar neste ponto, Zhao Ai não pode deixar de ganhar uma esperança. Ele se virou para Caer e disse, Caer, eu não sou do reino demoníaco. Então ela não recusaria se casar comigo? Caer balançou sua cabeça e disse, isso é impossível, jovem mestre. Não importa qual raça você seja, enquanto você se libertar do ataque de uma súcubo, então ela se casaria com você. Não importa se você não é um demônio, mesmo se você for uma besta mágica, ela ainda se casaria com você. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele não pode deixar de olhar fixamente. Ele nunca ouviu falar sobre uma raça tão aterrorizante como essa. Elas estavam completamente fora da linha com o senso comum. Como tudo isso poderia ser possível? Zhao Ai estava pensando em métodos de fazer a súcubo acreditar que ele ainda estava sob seu ataque. Ele queria sair deste problema. Casar não era uma coisa fácil de decidir. Neste momento, Caer por acaso riu e disse, parabéns, jovem mestre. Você acabou de ganhar outra esposa. A súcubo acabou de descobrir que você se libertou do ataque dela. Após ouvir Caer, a boca de Zhao Ai não pode deixar de se contrair. Então ele olhou para a súcubo que também tinham aberto seus olhos. Ela estava atualmente olhando para Zhao Ai. Suas bochechas da cor do trigo pareciam ter corado.
Não se podia negar quão bonita essa sucubo era, especialmente agora onde ela estava sendo tímida e reservada. Mas depois de pensar sobre a regra peculiar da sua raça, Zhao Ai só podia forçar um sorriso. Quando a sucubo viu a expressão de Zhao Ai, seu rosto não pôde evitar de ficar mais vermelho. Ela balançou sua cabeça e então arrumou seu cabelo antes de olhar com firmeza para Zhao Ai e dizer, pelo que eu pude ouvir durante sua conversa com a flor diabólica, você deve ter conhecimento sobre o reino demoníaco. Você sabe o que eu sou? Zhao Ai queria dizer que não sabia. Mas quando ele viu a expressão da sucubo, ele só podia sentir. Por outro lado, Jin e os outros tinham acabado de se recuperar. Todos eles não puderam deixar de congelar quando viram a linda mulher na frente deles. Quando a sucubo viu Zhao Ai sentir, ela relaxou. Então ela olhou para Zhao Ai e disse, então você sabe sobre a regra da nossa raça sucubo. Zhao Ai não teve outra escolha além de assentir amargamente. Ele não sabia se estava em uma ilusão ou não, mas ele conseguiu sentir que a outra parte pode verificar se ele estava falando a verdade ou não. Ele estava com medo de que uma vez que a sucubo descobrisse que lhe havia mentido, então ela poderia se matar de imediato. Se fosse um inimigo comum que se matou, então Zhao Ai nem mesmo piscaria o olho. Mas depois que Kaie lhe disse sobre o costume da raça sucubo, ele não podia se dar ao luxo dessa sucubo se matar. Portanto, ele não teve outra escolha além de sorrir amargamente neste momento. A sucubo olhou para Zhao Ai e disse, então você sabe. Então, a partir de hoje, eu vou ser sua esposa. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, mas primeiro você deve saber que eu já tenho muitas esposas. E eu as amo muito. A sucubo na verdade bufou friamente e disse, eu não me importo. Zhao Ai não disse mais nada. Ele não pensou que a outra parte daria tal resposta indiferente. A esta altura, Jin e os outros não conseguiam entender o que acabou de acontecer. Essa mulher na frente deles parece ser um inimigo, mas agora ela se tornou a esposa de Zhao Ai. Eles não sabiam se eles deveriam impedi-la de se aproximar ou apenas ficar ali. Todos eles sentiram que eles tinham ficado idiotas pelo que tudo acabou de acontecer. Viver em outro mundo. Capítulo 689. No final, Jin e os outros decidiram abster-se de se mover. Isso foi porque mesmo o próprio Zhao Ai não fez um movimento. Eles decidiram que não seria bom se eles fizessem quaisquer ações desnecessárias. Zhao Ai olhou para Sukubo que ficou ao seu lado no dragão ósseo. Então ele disse, você precisa pensar com cuidado, eu sou o ponto focal da aliança no continente Ark, o primeiro que vai contra o reino demoníaco. Se você realmente quiser se casar comigo, então você seria inimigo do seu próprio pessoal, cada demônio, e todos do reino demoníaco. Um simples clique pode mudar a sorte dos seus dias por Tingbet. A Sukubo olhou para Zhao Ai e bufou friamente. Se você deve matar todos os demônios, então eu mesmo ajudarei você a afiar sua lâmina. Zhao Ai soltou um curto HMPH. No entanto, ele não disse nada. Ele sabia que não era hora de falar muito neste ponto. Então ele apenas perguntou, existem mais alguns demônios à frente? E por que você está aqui? O vácuo de sangue não é supostamente indestrutível. A Sukubo olhou para Zhao Ai e disse, nós estamos aqui para proteger a formação do vácuo. Embora o vácuo de sangue ainda possa ativar depois de ser destruído, ainda seria muito melhor se for operado em poder total. Não existem muitas pessoas aqui, além da flor diabólica, demônio das chamas, eu, e as bestas das trevas e mortos-vivos. Não existem outras pessoas. Entretanto, existem 10 demônios na formação em si. Se você for adiante, todos os mortos-vivos e bestas das trevas viriam parar você. 10 daquelas bestas das trevas e mortos-vivos são 9º níveis, e todos os outros são 8º níveis. Porém, eu acho que você não está aqui para destruir a formação. Senão, você teria destruído a formação de sangue antes. Zhao Ai sorriu fracamente quando ele assentiu e respondeu, isso mesmo, eu não quero destruir o vácuo de sangue. Ao invés disso, eu prefiro esperar ela ser terminada e conseguir mais tempo de preparação dessa maneira. Afinal, não existe muita diferença entre lançar agora ou lançar mais tarde. Certo, eu ainda não sei seu nome. A Sukubo olhou para Zhao Ai e disse, eu me chamo Berri. Se você destruir o vácuo de sangue antes do tempo, o poder da fenda seria reduzido em 1/10 do original. A voz de Berri ficou mais suave comparada a antes. Sua disposição fria parece ter desaparecido.
Mas Zhao Ai não prestou muita atenção nisso agora. Ele atualmente estava ponderando sobre o que um décimo de diferença pode fazer. Ele terá que destruir a formação agora. No final, Zhao Ai decidiu abster-se de destruí-la. Uma vez que ele atacar o vácuo de sangue, então ele imediatamente iniciaria. No entanto, a cidade demoníaca ainda estava despreparada. Embora um décimo não pudesse ser subestimado, Zhao Ai considerou insignificante quando comparado ao tempo de preparação. Mesmo se a fenda for reduzida, o tamanho completo da fenda do vácuo de sangue ainda seria muito grande. Uma diferença entre 1 milhão de demônios e 900 mil demônios parecia ser insignificante a longo prazo. Berry olhou para Zhao Ai e disse, você realmente não quer destruir o vácuo de sangue? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, destruí-la é inútil. Desta vez, eu só vim para erradicar todas as bestas das trevas e mortos-vivos do abismo. Eu quero impedi-los de ser uma adição ao exército demoníaco. O que um décimo pode realmente fazer conosco? Que diferença significativa haveria entre 1 milhão de demônios e 900 mil demônios? Os olhos de Berry piscaram enquanto ela olhava para Zhao Ai. Então ela suspirou e disse, você realmente não entende os demônios. Eles têm esperado por esse dia, por muitos anos. Para você, 1 milhão e 900 mil podem não ter muita diferença já que você é o inimigo. Contudo, para 100 mil demônios verem o continente Ark com antecedência é um fator muito grande para os demônios. Pessoas lutariam até a morte mesmo por apenas um ponto de ser capaz de ver o continente Ark um dia à frente. Zhao Ai pode entender o que Berry quis dizer. Se alguém dissesse às pessoas que viviam nas trevas que eles podem ver a luz do sol, então eles ficariam extremamente desesperados para serem os primeiros da fila. Entre Zhao Ai e os demônios, a importância de um décimo era completamente diferente. Zhao Ai suspirou, então ele não falou mais. Ele instou o dragão Osses para ir adiante. Ele queria completar seu plano original de vir aqui, eliminar todas as bestas das trevas e os mortos-vivos. Zhao Ai relaxou. Então ele se virou para Berry e disse, você ficou muito perto de mim antes, por que não usou suas técnicas de assassinato e ao invés disso preferiu por um ataque mental? Quando Berry ouviu Zhao Ai, seu rosto ficou vermelho. Eu já estava perto de você quando você estava lutando contra o demônio das chamas. Entretanto, eu sabia que nossas técnicas de assassinato alarmariam o dragão ósseo antes de eu chegar. Portanto, eu decidi prender você aqui usando meu ataque mental até o vácuo de sangue se ativar. Zhao Ai assentiu. Ele sabia que desde que Berry estava ciente da sua conversa com a flor diabólica, então ela deveria estar presente quando ele lutou contra o demônio das chamas. No entanto, as duas lutas tinham mostrado a Berry quão forte ele era. Portanto, Berry não teve outra escolha além de usar seu ataque mental. Porém, ela não esperava que ela seria quem perderia. Zhao Ai parou de perguntar sobre esse assunto. Ele mudou seu olhar para a distância e disse, eles devem estar surgindo agora. Zhao Ai estava se referindo àqueles 10 nonos níveis. Como esperado, assim que Zhao Ai disse isso, 10 pontos pretos apareceram no caminho. Os pontos pretos lentamente aumentaram enquanto se aproximavam de Zhao Ai. Entre eles estavam 8 bestas das trevas e 2 criaturas mortos-vivos que estavam emitindo uma forte aura. As bestas das trevas são apenas bestas mágicas especiais, então eles não ganharam muita atenção de Zhao Ai. Por outro lado, os mortos-vivos deixaram Zhao Ai intrigado. Ele não esperava que mortos-vivos fossem capazes de chegar ao nono nível naturalmente. Essa foi a primeira vez que ele viu um verdadeiro morto-vivo do nono nível. Os 2 mortos-vivos tinham formas humanas. Seus corpos estavam equipados com espinhos fora da armadura. Eles também estavam segurando grandes espadas danificadas. Sua imagem era igual ao que Zhao Ai esperava que mortos-vivos do nono nível seriam. Zhao Ai curiosamente olhou para os 2 mortos-vivos do nono nível e disse, vocês são mortos-vivos evoluídos naturalmente. Por que vocês ouviriam as palavras dos demônios? Consciência demoníaca. Honra insuperável. Mate. Zhao Ai pensou que a parte oposta não responderia. Ele realmente não esperava que eles dissessem algo, mesmo em sentenças quebradas. Zhao Ai balançou sua mão para comandar os mortos-vivos no chão a voarem. Então ele fez esse grupo de mortos-vivos formarem uma formação cúbica na frente de Zhao Ai. Depois disso, ele os comandou para lutar contra os 10 nonos níveis.
Zhao Ai não se importou muito com esses mortos-vivos. Ele queria ver como essas bestas das trevas e mortos-vivos do nono nível do reino demoníaco lutam. Pelos cálculos de Zhao Ai, além dos nonos níveis, deveria haver cerca de 1 milhão de mortos-vivos e 2 milhões de bestas das trevas. Contudo, ele não matou as bestas das trevas no oitavo nível dessa vez, todos eles foram absorvidos para o espaço. Além disso, os mortos-vivos do oitavo nível também foram levados para o espaço, mudando eles para o próprio exército de Zhao Ai. Logo, os 10 nonos níveis conseguiram eliminar cerca de 100 dos mortos-vivos do nono nível de Zhao Ai. Mas ao invés de ficar com raiva, Zhao Ai estava de fato contente. Ele descobriu que esses mortos-vivos do nono nível formados naturalmente pareciam ser muito mais poderosos comparado aos nonos níveis que eram produzidos pelo espaço. Isso deixou Zhao Ai confuso de começo, mas ele rapidamente pensou em um motivo. Um foi artificialmente melhorado pelo espaço enquanto o outro foi feito depois de inúmeros anos de existência. Nesses anos, os mortos-vivos devem ter encontrado muitas batalhas, fazendo sua experiência de combate melhorar constantemente. Parece que a experiência de combate era mais importante para esses mortos-vivos do que Zhao Ai pensou originalmente. Embora os mortos-vivos do espaço fossem similarmente nonos níveis, eles ainda estavam muito aquém àqueles que foram forjados através de batalhas constantes. Por causa dessa falta de experiência, os mortos-vivos do espaço foram incapazes de usar toda a sua força. Era como ter uma luta de powerlifter. Ele pode ser forte, mas era extremamente possível que ele perderia contra uma força parecida, mas experiente. No entanto, não havia uma maneira para Zhao Ai ter uma solução imediata para esse problema. Os mortos-vivos no espaço verdadeiramente faltavam em experiência de combate genuína. Além disso, antes de se tornarem nonos níveis, muitos deles tinham forças que eram incomparavelmente baixas. Isso causou uma disparidade em seus pensamentos e força atual. A única solução que Zhao Ai pensou era forjá-los através de batalhas constantes durante a guerra. Apenas quando eles acumularem a experiência é que eles seriam capazes de controlar perfeitamente sua força. Agora que os demônios estavam ao caminho e a raça divina não estava muito atrás, enormes batalhas com certeza aconteceriam no futuro. Zhao Ai usaria essa oportunidade para fazer seus mortos-vivos adquirirem experiência. Dessa maneira, Zhao Ai pode então comandar um exército invencível. Quer sejam demônios ou a raça divina, Zhao Ai não teria mais medo. Ele até marcharia para o reino demoníaco e o reino divino para eliminar problemas futuros. Viver em outro mundo. Capítulo 690 Não demorou muito para a luta terminar. Embora os mortos-vivos de Zhao Ai sofressem quando enfrentou o mesmo poder do nono nível, eles dominaram completamente aqueles que estavam em um nível menor. Afinal, oitavo nível e nono nível eram totalmente diferentes um do outro. Depois que todas as bestas das trevas e mortos-vivos foram limpos, Zhao Ai continuou voando em frente. E logo, eles chegaram em um vale dentro do abismo demoníaco. No vale, a primeira coisa que Zhao Ai notou foi a fenda espacial. Saindo da fenda estavam amontoados de gás preto. Felizmente, essa fenda não era muito grande, era menor que 1 metro de comprimento e meio metro de largura. Além de pequenas pessoas, criaturas não muito grandes podem emergir neste momento. Com a fenda espacial como centro, uma enorme formação mágica foi erguida, liberando um brilho branco de vez em quando. Essa era a formação do vácuo de sangue. Zhao Ai inspecionou a fenda espacial. Ele queria ver a diferente desta fenda comparado à do próprio espaço. Depois de observar por algum tempo, Zhao Ai não pode ver muita diferença. Era o mesmo buraco flutuante, como um buraco em uma lona transparente. Atrás desta fenda não havia nada, não se podia ver nada. Mesmo a luz parecia ser engolida por ela. Após olhar mais, Zhao Ai notou que a fenda estava cercada por 10 demônios viu. Zhao Ai não era estranho aos demônios viu. Ele olhou para os 10 e sorriu. Inimigos demônios viu. Vocês podem ficar tranquilos porque eu não estou aqui para destruir sua formação. No entanto, quando os demônios chegarem, tenha certeza que eu estarei esperando. A atitude de Zhao Ai chocou os demônios viu. Eles estavam intrigados com Zhao Ai. Eles não conseguiam entender o que Zhao Ai queria dizer. Zhao Ai olhou para eles e sorriu. Não precisa ficar ansioso. Normalmente, eu chamo pessoas com uma raça diferente da minha de amigos ou irmãos. Entretanto, vocês demônios querem invadir meu continente Ark.
Então eu não tenho escolha além de chamar vocês de inimigos. Mas eu de fato estou sendo sincero em não atacar o vácuo de sangue. Eu sei que não tem maneira de parar o vácuo de sangue, e eu também não quero ativá-la antes do tempo. Portanto, eu vou estar deixando vocês aqui, apenas vou esperar vocês na superfície. Os demônios olharam atordoado para Zawai. Então depois de algum tempo, um deles disse: não importa quem você seja, você é digno do nosso respeito. Nós vamos derrotar você no campo de batalha. Nós vamos mostrar para você quão forte o reino demoníaco é. Zawai sorriu levemente. Ele já sabia que, embora esses demônios fossem aberrações de batalha, eles também eram pessoas que respeitavam bravos guerreiros. Para ser claro, eles respeitam bravos guerreiros, não especialistas fortes. Bravos guerreiros e especialistas têm sua distinção. Um bravo guerreiro não é necessariamente um especialista forte. Quando enfrenta um inimigo que é muito mais forte que você, mas você ainda está disposto a lutar, então você é um bravo guerreiro. Esses tipos de pessoas eram muito respeitados pelos demônios. Por esse respeito, os demônios derrotariam você de uma maneira superior, onde não haveriam truques envolvidos. Berri também estava bastante surpresa com Zawai. Ela descobriu que Zawai na verdade entendia completamente o reino demoníaco. Isso a deixou confusa. Ela não entendia como um humano era capaz de saber sobre o reino demoníaco. Isso era inacreditável. Os humanos nem mesmo entraram no reino demoníaco. Neste momento, o demônio-chefe se virou para Berri e disse: Berri, por que você está junto com ele? Você quer trair o reino demoníaco? Berri olhou para o demônio e disse: eu não traio o reino demoníaco. Eu estou apenas seguindo os costumes da minha raça súcubo. Essa pessoa conseguiu se libertar do meu ataque mental. Portanto, de acordo com a regra, eu devo me casar com essa pessoa. Quando o demônio ouviu Berri, ele não pode deixar de ofegar. É claro, o demônio estava ciente sobre qual regra Berri estava falando. Ele apenas não pensou que Zawai sobreviveria ao ataque de Berri. Deve-se saber que a súcubo tem os mais poderosos ataques mentais no reino demoníaco. Adicionalmente, Berri é uma súcubo do 9º nível. Seu poder mental era muito bem conhecido no reino demoníaco. O demônio não pensou que ela realmente perderia para um humano. Os 10 demônios olharam para Zawai com inveja. Então seu líder disse: parabéns, bravo guerreiro humano. Você realmente conseguiu ter uma súcubo como esposa. Humano, nós não vamos atacar você também. Nosso poder de luta pode destruir o vácuo de sangue. Você pode partir agora. Nosso exército demoníaco deve derrotar você justamente na cidade demoníaca. Zawai olhou para os 10 demônios. Ele não pode deixar de desenvolver uma leve apreciação para com eles. No entanto, era uma pena que eles são seus inimigos. Zawai estava surpreso quando o demônio disse que o vácuo de sangue pode ser destruído se eles decidissem lutar. Parece que ninguém queria ativar a fenda espacial antes do tempo. Zawai olhou nos olhos dos demônios Então ele assentiu e disse: tudo bem, então eu vou estar esperando por você na cidade demoníaca. Até breve. Então Zawai comandou o dragão ósseo para sair do abismo demoníaco. Os 10 demônios se provaram verdadeiros a sua promessa. Eles não atacaram Zawai. Comparado a quando ele entrou, a velocidade de avanço de Zawai era muito mais rápida. Zawai tinha calculado que depois que entrou no abismo demoníaco e passou pelas batalhas dentro dele, 2 dias já tinham se passado. Zawai considerou que só levaria meio dia para sair. Com essa taxa, Zawai já tinha gasto 4 dias. Em 3 dias, a fenda espacial se abriria e a raça demoníaca chegaria. Zawai ficou no topo do dragão ósseo quando ele murmurou: 3 dias, 3 dias. Berri olhou intrigada para Zawai quando ela disse: 3 dias. Você espera que o vácuo de sangue se ative em 3 dias? Isso não está certo, pelo que eu consigo me lembrar, tem só um dia antes do vácuo de sangue se ativar. Zawai olhou fixamente. Ele rapidamente virou sua cabeça para Berri quando as palavras fluíram de sua boca. Um dia? Como poderia ser um dia? O vácuo de sangue não se ativa depois de 7 dias. Berri assentiu. Certo, leva 7 dias. A contagem regressiva começa no momento em que a formação de sangue é umedecida pelo sangue. Pelo que me lembro, já se passaram 5 dias desde então. Depois de um pouco mais de um dia, o vácuo de sangue se ativaria.
Zhao Ai não pode deixar de franzir a testa depois de ouvir Berri. Ele continuou pensando sobre por que Berri diria que havia só um dia sobrando. Ele errou em algo mais. De repente, Zhao Ai pensou sobre onde ele errou. Ele tinha errado no tempo da formação de sangue. Ele errou no cálculo de quanto tempo a formação estava correndo antes dele chegar na montanha Akikra. A formação começou no momento em que Zhao Ai começou a matar as bestas na montanha, não quando ele descobriu a formação. Se Zhao Ai levou esse pensamento em conta, então o vácuo de sangue realmente tinha só um dia para ativar. Em um dia, os demônios sairiam da fenda espacial. Zhao Ai bateu em sua cabeça com pena. Ele não pensou que ele calcularia mal esse assunto. Isso não deveria ter acontecido. Foi sua culpa. Ele imediatamente fez o dragão ósseo aumentar sua velocidade para retornar para a cidade demoníaca o mais rápido possível. Após chegar na cidade, Zhao Ai foi recebido com os olhares dos aventureiros e mercenários. Todos eles olharam para Chun e os outros com inveja. Eles não pensaram que a família Gan seria capaz de estabelecer um relacionamento com Zhao Ai em um curto período de tempo. Zhao Ai não estava com humor para agir de maneira discreta agora. Então ele voou diretamente para a residência do general. Após chegar na porta da frente, Zhao Ai não hesitou e entrou na sala. O guarda na frente da residência do general, naturalmente não se atreveu a bloquear Zhao Ai. Ninguém ousava pará-lo. Afinal, Zhao Ai tinha o maior status aqui na cidade demoníaca. A cidade inteira depende de Zhao Ai para se defender contra os demônios. Zhao Ai prosseguiu até a sala de Besmir. Neste momento, Besmir estava olhando para o mapa. Quando ele ouviu passos e levantou a cabeça, ele não imaginou ver Zhao Ai. Então ele rapidamente se endireitou e disse: Senhor, como foi sua expedição? O layout da cidade demoníaca já foi estabelecido. Nós estamos apenas esperando que os mortos-vivos do Senhor se instalem. Zhao Ai assentiu e disse: Tudo bem, desde que o general tenha ajustado, então eu posso ficar tranquilo. No entanto, eu cometi um erro no cálculo de tempo desta vez. Os demônios vão chegar muito mais cedo do que pensamos. Eu temo que nosso layout não seria bom. Mas desde que você já estabeleceu, você pode ficar onde está. Não precisa enviar uma palavra para o continente, eu vou cuidar disso. Besmir encarou, então sua expressão mudou quando ele imediatamente perguntou: Sério? Senhor, o que aconteceu? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Agora não é a hora para explicar. Eu vou deixar a cidade para você. Os assuntos externos serão resolvidos por mim. Eu vou enviar uma palavra para os grandes impérios e raças do continente. Desde que vocês se preparem, então você ficará bem. Besmir assentiu. Ele entendeu que realmente não era hora de perguntar. Ele disse: Tudo bem, então o senhor pode ter certeza, a cidade já está preparada. Todas as logísticas e comandos já foram dados. Zhao Ai assentiu e disse: Então tudo bem. Eu vou sair primeiro, eu ainda preciso informar o continente. Então Zhao Ai apressadamente deixou a residência do general e retornou para a sua. Depois de chegar dentro da residência da família Gan, Zhao Ai liberou um grupo de mortos-vivos e se virou para Chun e disse: Esses são mortos-vivos que nós adquirimos no abismo demoníaco. Eu também tomei o esforço de fortificá-los. Você pode levá-los sob seu comando. Certo, quantos mortos-vivos vocês podem controlar atualmente? Zhao Ai não sabia quantos mortos-vivos um nono nível normal pode controlar. Portanto, ele não teve escolha além de perguntar. Chun se curvou para Zhao Ai e disse, respondendo ao jovem mestre: Embora nós tenhamos nos tornado nonos níveis, nós ainda não nos acostumamos ao nosso novo poder. Então neste momento, cada um de nós pode apenas controlar cerca de 10.000 mortos-vivos. Quando nos adaptarmos completamente, então poderemos controlar 20.000 mortos-vivos cada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.